Você está ouvindo o podcast Mulheres Movimentam, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá, pessoal! Sejam bem-vindas, bem-vindos ao nosso novo episódio do Mulheres Movimentam. Eu sou a Flávia Shows, comigo tá a Patrícia e hoje a gente tem uma convidada ilustríssima aqui com a gente. Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio. Hoje a nossa convidada vem direto do Brasil. Estamos em 3 fusos diferentes e hoje esse episódio tem um quê muito especial, que a nossa convidada tem um gosto de nostalgia nesse episódio, gente. Se segurem. Estamos aqui com a Vitória Túlio de Oliveira, minha amiga escritora, que em alguns dos episódios a gente já comentou sobre ela. A Vitória ela é produtora audiovisual, formada pelo Instituto Federal do Paraná e graduanda em cinema na Unespar, que é a Universidade Estadual do Paraná. Ela é escritora de mais diversos formatos e autora do livro chamado Poemas São Como um Soco. É um livro de poesia que foi publicado pela editora Multifoco. E, além de tudo isso, Vitória também é roteirista do curta-metragem O Fim do Mundo é um Bar, com Jukebox, finalista do 2º Festival de Roteiro Audiovisual. Vicky colabora esporadicamente com portais de cultura e arte e fala de cinema semanalmente na newsletter Plot Twist. E além de tudo isso, ela é uma grande amiga minha da Patrícia. Então seja bem-vinda, Victoria. Oi, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui. Tô super feliz com o convite. Porque são 2 mulheres que admiro muito, não só porque são minhas amigas de longa data, mas porque são pessoas incríveis com quem já compartilhei muitas coisas maravilhosas. Então, tô muito feliz de estar aqui hoje. Amiga, a gente queria que você contextualizasse aqui os nossos ouvintes e contasse um pouco, assim, sobre a sua trajetória pessoal e profissional até esse momento atual aqui pra gente. Bom, como a Flá já adiantou no começo, eu escrevo prosa, poesia, roteiro, audiovisual e é isso, aquelas. Conheci as meninas em Moçambique, quando a gente trabalhava num projeto com comunicação lá, e a gente se encontrou de uma maneira que teve assim, um gostinho de destino, né, acaso, e foi uma experiência muito transformadora para todas nós. Então eu vejo que essa conexão com elas foi assim primordial para tudo que eu faço, para todo o meu trabalho, que atravessa tudo que eu faço até hoje. Então, Vicky, eu queria te perguntar como que a escrita surgiu na sua vida e como que foi esse processo para a escrita dos seus livros, como que as suas experiências aparecem nessas escritas, qual é o papel da escrita na sua vida? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Eu meio que cresci com a escrita, na verdade, né? Porque é uma coisa que faz parte da minha vida desde a infância. Eu fui uma criança de adultos. Eu, na primeira parte da minha infância, não tinha contato com nenhuma criança. Eu fui ter contato com crianças quando eu tinha 6, 7 anos, quando eu entrei na escola. Então, eu vivia num universo em que eu ouvia muitas histórias e histórias que não eram apropriadas para minha idade, porque eu convivi com adultos que não tinham papas na língua e não pisavam em ovos porque eu era criança. Então, eu convivi majoritariamente com adultos e eu era uma criança fofoqueira, então eu gostava de ouvir atrás da porta, eu ouvia as coisas que eles estavam falando. E eu acho que isso meio que calcificou meu imaginário, assim. Então, quando eu comecei a conviver com crianças, eu me sentia profundamente deslocada, porque eu tinha interesses que elas não tinham e eu tinha um vocabulário que elas não tinham, eu queria falar de coisas que crianças não falavam, então eu me sentia muito estranha, muito sozinha, principalmente. Isso fez com que eu buscasse refúgio lendo. Então, eu lia muito. E como não podia deixar de ser, eu li, claro, infanto juvenil, como uma criança normal, mas eu lia muito livro de adulto também, porque eram as coisas que eu gostava de pensar sobre. Então, acabou sendo um processo natural, porque como eu não tinha com quem conversar as coisas que eu ficava ali refletindo
todo, eu acabava escrevendo sobre elas. Então, eu comecei a escrever histórias ali quando eu tinha uns 8 anos e nunca mais parei. E justamente por ser um processo que tá tão, assim, intrínseco, né, ele meio que criou raiz e eu não sei mais dissociar quem eu sou das coisas que eu escrevo. É uma coisa muito presente. Mas, apesar disso, eu só fui mostrar as coisas que eu escrevo para outras pessoas quando eu entrei na faculdade, né. Eu conheci a Flávia na faculdade de comunicação, no UFR, e foi só lá assim, que eu comecei a exercitar essa coisa de mostrar para outras pessoas o que eu escrevia. Então, basicamente, foi esse o processo. E até hoje é um processo, porque eu ainda tenho muita dificuldade de me apropriar desse rótulo de nossa, eu escrevo. Porque acho que a arte tem muito isso, né? A arte sempre parece que pertence aos outros, não a gente, né? Porque parece uma coisa, né, muito, sei lá, etérea, assim, né? Então, ainda é um processo de me aceitar enquanto escritora. O seu primeiro livro publicado foi o Poemas São Como um Soco, num lançamento muito gracinha. Tive a honra de estar presente. Eu queria te perguntar mais específico, como que você concebeu esse livro? Se eles já eram produções que você tinha e você juntou todos para esse livro, ou se ele foi escrito como uma coisa só? E também saber um pouco sobre o Atlas, que foi o seu segundo livro também, se você puder contar pra gente. Poemas São Como um Soco é, na verdade, uma reunião de poemas que eu escrevi no final da adolescência e início da idade adulta, então também tem muita coisa ali que eu estava refletindo enquanto a gente fez amizade em Moçambique, e na sequência de tudo que a gente viveu. Ele foi escrito enquanto eu tinha entre 17 e 21 anos, então assim, é um livro que eu tenho que olhar com muita gentileza, porque obviamente, se eu olho para ele hoje, eu falo, meu Deus, o que é isso? Não. Mas tudo bem, eu tenho que, assim, não tentar não ser revisionista, né, sobre isso, né, e aceitar que foram experiências que eu vivi, e é isso. Mas, na verdade, eu entender essas produções como um livro, como uma coisa só, foi algo que veio num momento muito específico da minha vida, que Flávia também estava presente, porque é isso, né? A Flávia está presente em todos os capítulos da minha vida, que foi quando eu assumi minha sexualidade. Foi uma fase muito difícil, um momento muito difícil com minha família e coisas todas. E Flávia me acolheu em todos os sentidos possíveis, inclusive literalmente, na casa dela. E aí, naquele momento, assim, eu comecei a refletir naturalmente sobre vários aspectos da minha vida, e aí eu peguei essas coisas que eu tinha escrito, e aí eu montei numa sequência lógica pra mim, né, de acordo com o que eu queria falar e narrar, enfim, naquele momento. E eu falei, gente, é um livro, que legal. E é isso. E aí eu mandei para algumas editoras, não sei, uma coisa assim meio... Sabe quando você age por impulso? E depois você fala, meu Deus, por que eu fiz isso, né? Que tonta. Mas daí, por coincidência, no dia em que eu cheguei na casa da Flávia, eu recebi um e-mail da editora falando que eles tinham interesse em publicar. Eu falei, gente, é isso, tá tudo bem. Mas, assim, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, pelo que ele simboliza, mas ao mesmo tempo, como eu falei, tem que olhar pra ele, assim, pensando que é um livro escrito por uma adolescente que estava descobrindo várias coisas, que eu não sou mais aquela pessoa, mas está ali, registrado no mundo da arte. A gente tem que ter esse processo de entender que não é mais nosso, é das outras pessoas, e elas vão se apropriar e ressignificar como elas quiserem e sentirem. E aí, depois disso, foi um divisor de águas, né? Porque aí foi um momento em que aí eu tive aquela crise e falei, gente, mas será que eu sou escritora? Eu acho que eu sou só uma pessoa que publicou um livro. E aí eu falava isso, inclusive, para as pessoas, né? Eu tive o processo de falar, eu escrevi um livro, mas assim, como quem fala, né? Foi uma coisa que eu fiz por acaso, sem querer. O que meio que foi, na verdade. Depois eu tive o processo de falar que escrevo coisas, que é mais fácil do que falar que eu sou escritora. Parece uma responsabilidade menor, um compromisso menor com a coisa. Mas depois disso, eu comecei a pensar no que isso significava, porque na verdade eu sempre quis ser escritora. Mas eu acho assim, a gente tem uma crise muito contemporânea, que é da síndrome do impostor, né? Que é aquela coisa de achar que as coisas que a gente faz não têm, assim, o valor que parecem ter, ou que os lugares que a gente ocupa não são nossos. Mas eu acho, assim, que quando a gente é mulher, ou quando a gente pertence, na verdade, a qualquer grupo que não está ali favorecido, né, na estrutura hierárquica, né, de poder que a gente vive, a gente tem uma coisa que é a seguinte: alguns lugares não foram criados para ser nossos mesmo. Então, eles parecem que pertencem a outras pessoas que estão em situação de privilégio mesmo, né? Então, assim, a gente tem uma crise, eu vejo assim, pelo menos, a gente tem uma crise muito maior com essas coisas, que alguns cargos, algumas profissões, alguns hobbies, alguns comportamentos não são pra gente. E aí é um processo muito maior, muito mais difícil se apropriar dessas coisas. Então, foi uma jornada que eu vivi. E aí o Atlas, assim como o Poemas São Como um Soco, saiu de um momento de necessidade. Assim. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E aí eu comecei a refletir muito sobre como a gente representa relacionamentos entre mulheres
na mídia em geral, na verdade, né? Mas em todas as plataformas, em filmes, livros e música em si, enfim. E eu acho que justamente por ter pouca representação dessas coisas, a gente ainda tá num patamar muito superficial, né? Você vai assistir um filme sobre um casal lésbico, você vai ter eles, as personagens se descobrindo, né? Elas vão se descobrir e vão, né, se apaixonar e acaba ali, porque é o processo de descoberta. Mas a gente nunca aprofunda essas coisas e aí fica aquela sensação de, tá, e aí, depois disso, o que acontece? Isso é normal, assim, ter uma dinâmica de brigar muito no relacionamento é normal? Eu posso ter um relacionamento abusivo? É possível que eu tenha uma relação que não seja saudável com outra mulher? Então essas foram várias questões que eu senti necessidade de discutir e que eu não tinha com quem discutir, não tinha de onde tirar subsídio para discutir na época. E aí eu escrevi o Atlas, que é um livro sobre isso, que é um livro sobre você descobrir quem você é, mas também descobrir que é possível que qualquer relacionamento tenha uma dinâmica que não é saudável e que tá tudo bem você sair dele ou você questionar ele. Tá tudo certo. Amiga, muito legal isso que você fala, muito interessante. Acho que a gente vem numa sequência de episódios onde a gente tem falado um pouco sobre as artes e a relação que as artes têm com a nossa saúde mental, mas também com a nossa expressão no mundo, né? E também essa relação com a autoestima, né? De publicar algo, de demonstrar algo para, né, expressar isso no mundo. E a gente, né, pelo que a gente te conhece e pelo que você diz, tal, a gente sabe dessa bandeira que você também carrega consigo, né, dessa coisa de lutar por uma sociedade com mais equidade. E aí, nesse sentido, a gente queria que você falasse um pouco, assim, qual que é o papel da arte na sua trajetória, mas também como que ela integra esse seu desejo por uma sociedade com mais equidade, em todos esses sentidos. Recentemente, a gente tem discutido muito a questão de representatividade, né? Não só sobre mulheres, mas nem só sobre sexualidade, mas em vários quesitos. E eu acho que a gente tem uma coisa que a gente acha que se a gente colocar 2 mulheres numa tela ou 2 mulheres num livro, é representatividade. Mas a gente não pensa muito sobre que tipo de representatividade a gente está criando, né? É uma representatividade meio liberal ali, né? Que não tem nenhum propósito de mudar nada ou de propor nenhuma discussão, que é só de, o pessoal está pedindo isso, então vamos colocar isso aqui. E isso é uma coisa em que eu penso muito, assim, na qualidade do que a gente está criando e do que a gente está assistindo, lendo, enfim. E como essas coisas nos atravessam. Então, essa é uma preocupação grande que eu tenho, tanto com o que eu crio, quanto com o que eu consumo mesmo. Nesse sentido, eu acho que é uma questão muito delicada, porque muitas vezes, enquanto a gente está crescendo, né, enquanto pessoa LGBT, o que a gente quer é a validação de que o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando e está desejando, está querendo, é normal. A gente só quer isso, porque a gente está o tempo todo ouvindo que não é. Então, é muito importante a gente crescer com esse respaldo, né? A gente olhar e falar, nossa, né? É normal, está tudo bem, isso existe no mundo e eu não estou errada por fazer parte desse mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é assim, a gente tem que pensar no que isso significa, além de simplesmente criar livros de romance, por exemplo, de 2 mulheres se amando, que legal, que lindo. Porque sexualidade não é só sobre isso, homofobia não é só sobre isso, transfobia não é sobre isso, né? Não é sobre com quem eu me relaciono. As pessoas não querem uma pessoa gay, lésbica, trans, morta, por exemplo, porque ela se relaciona com outra pessoa. E eu entendo que é muito mais fácil a gente colocar nessa perspectiva, né? Amor é amor, não sei o que legal, uhul, né? Casamento igualitário, é isso. Mas a verdade é que sexualidade também é muito como você se expressa, como você se comporta, sobre a sua individualidade, sobre quem você é. Então, assim, eu tenho muita preocupação, tenho tido, de criar personagens que sejam indivíduos acima de qualquer coisa. Que não, a sexualidade deles não apareça só ali no momento em que eles estão apaixonados e estão se relacionando, porque não é isso, não é simplesmente uma questão individual. A gente está falando de normatividade, esse é o problema. A gente recebe ódio porque a gente está confrontando a normatividade o tempo todo. Seja pela nossa linguagem, seja pela forma como nós nos vestimos, seja pela forma como nós nos comportamos de modo geral. Então, eu acho que é uma coisa que tem que ser aprofundada. Então, quando a gente fala de representatividade, eu acho que a gente não pode se conformar com que legal, 2 lésbicas na novela, que 10. Porque não é sobre isso, isso é só reduzir o debate. Eu acho que é uma boa introdução ao debate, mas eu não acho que seja o fim dele, entendeu? Não é só isso, a gente tem que sair da superfície nesse sentido. Sim, que delícia te ouvir. Muitos pontos muito relevantes, assim, e que conversam com o nosso par irmão aí,
com o mês do orgulho, então estou muito feliz que a gente está trazendo essas discussões, não só nesse, mas em outros episódios também, porque a gente precisa aprofundar mesmo. Mas eu vou mudar aqui, como diz minha avó, de saco para mal, e te perguntar como que você é uma pessoa com espírito viajante também, que está sempre transitando pelo Brasil, mas também, enfim, acabou dividindo essa experiência tão marcante que foi para mim, para Patrícia, estar em Moçambique. Você era fundamental naquele meio e família que a gente criou ali. Então, eu queria te perguntar como que essas experiências marcaram a sua trajetória, qual a importância de estar transitando pelo mundo, na constituição de quem você é hoje. Eu vejo que se movimentar é um exercício de empatia, na verdade, né? Porque é o que permite que você veja que as coisas são diferentes. Nem melhores nem piores, elas são diferentes. Por exemplo, quando as pessoas vão perguntar de Moçambique, elas perguntam muito, mas era pior lá? É melhor lá? O que é? Não é melhor nem pior, é diferente. Ou, sei lá, quando a gente vai discutir política, né, vai falar de Coreia do Norte, de Cuba, é melhor ou pior? É diferente, não é nenhum nem outro. É uma realidade diferente da nossa e a gente tem que ter esse olhar que é simplesmente isso, é diferente. Acho que esse exercício da gente conseguir andar pelo mundo, se afastando de juízo de valor e se permitindo conhecer as pessoas, se permitindo se conectar com as pessoas, é uma forma muito interessante da gente entender o mundo, na verdade. Entender as pessoas e, assim, é um exercício de altruísmo, um exercício de várias coisas que eu prezo muito. E é engraçado que a gente tá... Não é engraçado, é curioso, né? Que a gente tá num momento em que... Sei que vocês estão em lugares que a situação está remotamente assim, mais agradável, mas a gente está aqui no Brasil num momento muito difícil em que se movimentar não é possível, né? Assim, não é possível de forma segura. Então, justamente porque eu gosto muito de me movimentar, foi difícil em vários aspectos, ainda está sendo. E aí a gente tem que encontrar formas de se movimentar e de ver as outras pessoas sem sair da gente, né? E como se faz isso? É uma coisa que eu tenho feito, que eu me inspirei numa amiga minha, Naís, que também é artista. Ela fez uma planilha que ela chama de Lendo o Mundo, em que ela pega livros de vários países não anglófonos, países que não falam inglês, em que o inglês não é a primeira língua, e tá lendo essas visões de mundo diferentes. Então ela lê muita coisa de continente africano, inclusive ela sempre vem dividir comigo, né, por motivos óbvios. Muita coisa oriental, enfim, muita coisa de outros lugares, muita coisa latino-americana, muita coisa que fuja daquele eixo Estados Unidos, Europa, enfim, porque é uma forma da gente viajar sem viajar, né, da gente refletir sobre outras realidades sem precisar sair da nossa. E eu tenho feito isso muito com filmes, né, porque eu sou uma pessoa de filmes, então eu tô tentando ver coisas de outros lugares. Tem sido uma experiência... Claro que não é a experiência da gente ir e sentir, né? Aquela coisa sensorial, da gente falar com as pessoas, ver as pessoas, ouvir as pessoas. Que acho que se movimentar também é um exercício de ouvir, né? Não adianta a gente só ir e ver, tirar foto e falar, legal, é isso, vamos pra casa. É um exercício de ouvir e de enxergar as coisas com gentileza, né? Enxergar as coisas com... E tem sido a forma que eu tenho achado, né, nesse momento, de olhar o mundo pela janela, né? Olhar pela janela é aquilo, é passivo, né? Você tá na sua casa, mas você ainda pode ver as coisas e refletir sobre as coisas. Justamente porque é muito importante, assim. Eu acho que é sempre importante a gente se afastar da nossa realidade um pouquinho. Principalmente quando a gente tem alguns privilégios, né? Quando a gente tá numa situação mais privilegiada. E eu vejo que é fundamental, assim. Eu não consigo imaginar nenhuma forma de criar que não envolva essa conexão com as outras pessoas. Porque eu acho que é a conexão que dá sentido ao que a gente vive, né? É o amor, é a forma como a gente desenvolve a afetividade que dá sentido às coisas, né? Senão, elas são só coisas vazias. E é muito importante, porque essas conexões são o motivo pelo qual eu levanto da cama todos os dias, sabe? A gente falou de saúde mental um pouquinho. Eu sou muito vocal sobre as minhas questões de saúde mental, né? Eu não tenho nenhum problema de falar sobre isso. Eu tenho depressão, tenho ansiedade, são coisas que eu enfrento desde sempre, assim. E o que dá sentido, o que me ajuda a administrar todas essas coisas, o que me ajuda a me manter centrada, é justamente isso, é saber que, como a gente conversou no começo, que acho que antes de gravar, o mundo ainda existe lá fora, né? E que as pessoas ainda estão aí amando, existindo, transitando e vivendo as vidas delas. Então, assim, é essencial. Pra mim, pro meu processo, pelo menos. Gente, é sempre muito maravilhoso ver a Vicky, assim, foi um privilégio muito grande dividir, assim, o nosso tempo em Moçambique com ela. Pensando nisso, Vicky, assim, nesse apanhado de tudo que você disse, fica a pergunta que a gente sempre faz, que é o que te movimenta, qual que é o seu impulso para as suas reflexões, mas também para as suas criações, para as coisas que você faz, para os seus direcionamentos. Eu amo o amor, né? Eu acho que é isso.
Eu acho que o amor é o grande impulso criativo. Mas quando eu falo amor, não é o amor romântico, necessariamente, né? Oh, meu Deus, né? Uma pessoa emocionada, não é isso. Mas é o amor enquanto sentimento e força motora mesmo que conecta todo mundo. É o amor pelas coisas que a gente faz, é o amor que a gente tem enquanto comunidade pelas outras pessoas, né? O amor fora dessa perspectiva. Eu tô lendo muito a Bell Hooks, eu acho que isso deu uma estragada no meu lado romântico, mas eu estou um pouco cansada dessa visão de amor, meio imitando relações de livre mercado e troca, e a gente sempre esperar alguma coisa. Então eu estou numa fase assim, mais amor gentil, bondoso, que não espera nada em troca e existe por si mesmo, né? Que é finito em si mesmo, na verdade, né? Ele não tem nenhum objetivo além dele, né? É o amor para si mesmo. Então, isso também tem me ajudado muito criativamente, assim, né? Eu até estava comentando com uma amiga esses dias que eu não confio em quem está conseguindo criar sem se questionar nesse momento, criar sem grandes crises nesse momento, porque é um momento muito difícil, né? Um momento de rever coisas, né? E rever tudo que a gente é, tudo que a gente faz e todas as relações que a gente está envolvido. Mas eu acho que seria isso, esse amor mais desinteressado, o amor como algo que sai da gente e não espera nenhum tipo de reciprocidade ou nada do gênero. Assim, o amor pelo outro mesmo. Eu acho que é isso. Acho que também tem uma diferença entre paixão e amor, né? As nossas paixões querem coisas, né? Querem ganhar terreno, têm vontades, né? Mas o amor não. O amor espera, o amor faz sem querer outra coisa que não seja fazer aquilo por fazer aquilo. E é o que tem me movido nesse tempo tão difícil, tão áspero que a gente está vivendo, né? E eu espero que continue assim, porque vai precisar, né? Porque acho que quando a gente fala em mundo pós-pandemia, a gente está pensando no mundo em que a gente vai voltar para a vida que a gente tinha antes, né? Mas eu acho que a pandemia foi uma despedida daquele mundo, né? Porque aquele mundo não existe mais. E a gente vai ter que redescobrir um outro mundo. E é isso. Então acho que vai ser no que eu vou me agarrar por algum tempo. Essa ideia de amor. E o cachorro latindo ao fundo. Eu amei que tem um doguinho participando. A gente sempre tem uns animais aqui participando do nosso podcast. Temos crianças ao fundo, às vezes, assim, diferentes participações. Sua fala me lembrou uma citação que agora eu vou cometer aquele crime da Clarice Lispector, sabe? Que você atribui a citação a Clarice, mas não é da Clarice. Eu chutaria que é do Fernando Pessoa, que é eu gosto de gostar. Eu sempre penso isso, que eu gosto de gostar das coisas e que encontrar pessoas assim como você é um privilégio gigante nessa vida. E agora eu vou puxar para o nosso quadro, já encaminhando para o final do nosso episódio, que é o quadro Movimentando as Ideias, que é um quadro onde a gente compartilha indicações sobre diferentes leituras, músicas, cheiros, práticas, pensamentos que a gente está tendo que talvez façam sentido para os nossos ouvintes. E eu vou te convidar, Vicky, a compartilhar essas indicações primeiramente. O único pensamento que eu tenho ultimamente é fora Bolsonaro, para isso eu não tenho muitos para articular. Mas, como eu comentei, eu tô lendo muita Bell Hooks. Eu esbarrei na Bell Hooks sem querer, na verdade, né? Obviamente eu tinha ouvido falar dela por aí. Mas ela meio que me forçou a encontrar com ela, assim. Porque aconteceram várias circunstâncias em que eu esbarrei nela em vários lugares e eu falei, gente, talvez seja um sinal, eu vou ler a Bell Hooks. E aí eu li a tradução de um artigo dela, que é O Amor como a Prática para a Liberdade, e aí nunca mais. Aí agora eu estou afundada na Bell Hooks, totalmente apaixonada por ela. Ela fala, entre muitas coisas, sobre descolonização dos afetos e sobre essa politização do amor, né? Sobre o amor como uma ferramenta política. E tem sido tão importante nesse momento, assim, para reorganizar as ideias sobre o que eu quero, o que eu acredito politicamente, artisticamente, individualmente também, né? Na minha relação particular com os outros. Fora isso, como eu falei, eu tô vendo filmes estranhos, filmes de vários lugares, filmes aleatórios. E aí, nesse processo, eu me apaixonei por uma cineasta experimental. Que eu sou uma mulher de palavras, né? Eu gosto de palavras. Mas ela só usa imagens, o que é a essência do cinema, e é uma dificuldade que eu tenho, porque eu sou uma pessoa de conteúdo e o cinema é de forma, então, né? O cinema é sobre forma, não sobre conteúdo. Para passar uma moto. E então é uma dificuldade que eu tenho, embora eu goste muito de cinema. E eu estou apaixonada pela Bárbara Hermer. Ela
Ela foi uma das primeiras cineastas lésbicas e ela começou a criar os filmes dela na década de 70, quando o cinema queer era majoritariamente assim, dominado por homens brancos. E aí ela começou a criar imagens de mulheres se relacionando, enfim, se amando, e até tendo relações assim mais fraternais, né? Não necessariamente românticas nem sexuais. E ela estava ali criando essas imagens politicamente, e como não tem uma narrativa, né? Os filmes dela são puramente imagem, assim, imagem e sentimento, né? Você vê e sente. Tem um papel político ainda maior, né? Porque você tá ali apenas vendo sem ninguém te orientar quanto aquilo, né? Sem ninguém dizer o que você deve sentir sobre aquilo. Então, é uma reflexão muito mais orgânica sobre o que aquilo significa e sobre a potência daquela imagem que está sendo criada. Então, tem sido essas coisas em que eu tenho me agarrado. Minha saúde mental, como a de todo mundo, a pandemia não está lá essas coisas, né? Está assim, né? Respirando com a ajuda de aparelhos. Então, eu sou uma mulher de yoga e meditação, né? Digitalmente influenciada pela minha irmã mais nova, que é uma pessoa muito mais empoderada que eu. Essa geração é maravilhosa, né? Essa geração tem umas coisas, assim. Aí eu falei pra minha irmã, assim, eu estou, assim, desgraçada da cabeça. Ela brigou comigo, falou, vai fazer meditação, já me passou umas coisas. Eu falei, onde você aprendeu isso? Ela, como assim, na internet? Eu falei, tá bom, então, tudo bem, então. Ela me passou umas coisas e realmente tem sido muito bom, assim, tirar esse momento de silêncio pra olhar pra dentro de si, né? Porque o silêncio também é movimento, né? Na verdade, o silêncio é fundamental pro movimento, né? Ficar parado é essencial pra se mover, né? Pra se entender e saber onde está indo. Então, tem sido muito bom tirar esse momentinho pra respirar e olhar pra dentro. Recomendo a todos. Eu não botava muita fé em meditação, agora estou aqui, cadelinha da meditação, divulgando meditação para todos e todas. É bom. Eu vou passar para a Paty agora. Paty, compartilhei suas indicações pra gente no dia de hoje. Gente, já que a gente entrou no tópico saúde mental, e eu também estou querendo diversificar aqui minhas indicações nesse quadro, eu vou dar uma indicação seguindo o conselho da amiga Vicky. Primeiro, sobre meditação, eu vou recomendar não é necessariamente um canal no YouTube, mas são vídeos no YouTube da Louise Hay. Ela tem uma série de meditações guiadas, eu uso para dormir, é muito eficiente, muito eficaz, e me ajuda. E também vou recomendar aqui, já nesse quadro, a utilização de óleos essenciais. É uma coisa que eu tenho feito para me ajudar, não só com saúde mental e o meu me sentir bem e conectada com as coisas que eu faço durante o dia, mas também porque aqui é primavera e minhas alergias todas chegam junto com ela, muito pólen no ar e poeira e coisas que me deixam com a rinite e a sinusite completamente atacada, e os óleos essenciais me ajudam. Então, vou deixar aqui minha indicação. E outra indicação que eu quero fazer é do meu livro Males que os Impérios Cessem. Eu não tenho lido muito ultimamente, gente, vou falar isso de novo, desde que eu saí do mestrado, mas esse foi o último livro que eu li. E ele é um livro organizado pela Manuela Ribeiro Sanches, é uma portuguesa pós-colonialista, e é uma série de textos escritos por autores, na maioria africanos, pós-coloniais. Então, falando um pouco sobre o período de independência desses países, como que a resistência se organizava e tal. É muito interessante e traz uma perspectiva não eurocêntrica, assim. Então, vou deixar de recomendação aqui também. E agora, sou Jo, que tenho como indicações só os podcasts que eu estou ouvindo nesta semana, que é o Calcinha Larga, que é a Camila Fender, a Tati Bernardi, a Ellen Ramos, e eu adoro, fico ansiosa, e agora começou a última temporada delas, inclusive se um dia vocês ouvirem a gente, quero ser amiga. Ai, que sonho seria. Não, elas são ótimas, elas falam de várias coisas, a primeira temporada foi sobre maternidade, depois amizade, teve uma de relacionamento, se não me engano, e agora elas estão falando sobre família. Tem um humor, assim, muito essencial para o momento que a gente está vivendo. Então, eu vou indicar elas. Vou indicar outro podcast que se chama Vozes de Amparo, que é feito pela Rede Amparo, que são mulheres convidadas que também vão conversar sobre são mais monólogos, assim, não é num formato de entrevista, mas elas falam sobre temas diversos e é a coisa mais linda, é se sentir abraçada, assim, pelos episódios, quando você escuta.
E por último, não sei se a gente já indicou aqui, mas talvez sim, porque a gente sempre reindica coisas. É o meu inconsciente coletivo, que também é feito pela Tati Bernardi. E é como se fosse uma sessão de análise dela. Então fica aí um combo Tati Bernardi para vocês. E queria agradecer a Vitória por ter vindo hoje, pelas falas dela. Foi maravilhoso de ter aqui com a gente. E queria agradecer pela audiência de todo mundo, para que vocês nos sigam no Instagram. E Vicky, se você quiser deixar seus arrobas e informações de como encontrar os seus livros, fica mais do que à vontade. Obrigada, pessoal. Um beijo. Bom, eu que agradeço, né? Foi incrível conversar sobre tudo isso com vocês, com pessoas maravilhosas. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Se alguém tiver interesse em conhecer o Poemação como Soco, ele está à venda no site da Editora Multifoco. O Atlas, que é meu conto, está na Amazon. E acho que é isso por enquanto, pessoal. Muito obrigada, gente. Amo vocês. Maravilhoso estar aqui hoje. É isso. Gente, vou agradecer mais uma vez, Vicky. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Foi muito legal bater esse papo com você. Eu espero o seu retorno para a gente falar sobre esse ponto, essa bola aí que você levantou de relações amorosas não românticas, né? Esse amor não romântico, né? Acho que esse daí dá um papo bem legal. Fica aí. Quem quiser, vai lá no nosso Instagram comentar sobre isso. Interajam lá com a gente, por favor. É isso, gente. Até semana que vem. Até o próximo episódio. Beijinho. Até mais. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!